fiz essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não só morreu por nossos pecados, mas também o fez para curar todas as nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Hoje quero lhe dizer que sua doença pode até ser embaraçosa. Eu não sei, só Jesus sabe. Mas Ele está aqui para te limpar. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para trazer restauração total à sua vida, libertação, cura, o que você precisar. Jesus está neste lugar, amém? Ela estava sofrendo de uma doença autoimune. Ela tinha gastrite eosinofílica. Tinha de 20 a 22 eosinófilos pelo corpo todo. Numa biópsia anterior, realizada em 2021, ela teve vários tratamentos, mas no final nenhum tratamento resolveu seus sintomas. Eu não conseguia comer, minha comida ficava presa. Sentia muita queimação no peito e, por muito tempo, tive a sensação que ia morrer. Na Sexta-feira Santa, eu aceitei a palavra que o pastor deu. Alguém está com o esôfago muito irritado. Muito irritado. Úlceras. E acho que já fizeram uma endoscopia e acharam seu esôfago terrível. Úlceras. E aquela dor no fundo do estômago como se fossem facadas. Você está sendo curado agora. Senti calor no meu peito. Senti que estava livre. Fui ao médico conforme recomendado. Foi feita uma nova endoscopia, onde as lesões peritematosas que ela tinha e as úlceras que ela tinha no trato digestivo foram completamente resolvidas. E na biópsia não há eosinófilos. E essa doença é bem esquisita, que se resolva naturalmente, porque é uma doença autoimune. Obrigada, Senhor. Na quarta-feira, assistindo Noites com Jesus, o pastor disse que não precisávamos brigar com Deus, porque Deus era Deus. Então ele se reconciliou com o Senhor. Não demorou muito para que o Senhor lhe respondesse e vários se apresentaram para a promoção, entre eles seu chefe. E na última promoção, me triplicou o salário 3 vezes, me deu um carro da empresa. Aleluia! Depois de uma intervenção cirúrgica que me fizeram, sofri de hipoacusia súbita. Ela teve uma perda muito grave da acuidade auditiva. Ela é cantora da nossa orquestra, do nosso coral, e além disso é uma soprano para ela, seu ouvido, pois é um instrumento, seus ouvidos e a sua garganta, então ela ficou muito angustiada. Por causa do seu trabalho, isso a limitava muito. Não é normal que ela se recupere de um momento para o outro, sem nenhum tipo de intervenção. Aqui estão os 2 exames onde você pode verificar e onde você pode ver onde estava o ouvido afetado e onde um novo exame é realizado, e é totalmente normal. Fui fazer o segundo exame. E a profissional de saúde me disse, isso é como um milagre. E parou. Um milagre, eu disse para ela. Sim, porque é muito difícil que se recupere tão rapidamente e tão cedo o nível de audição que você tem agora. Aleluia! Marcelinha, agradeço ao Senhor pela sua vida. Você é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. E o que mais o inimigo queria assim, te tirar do teu lugar. Mas o Senhor te curou e por muitos e muitos anos ainda vamos te ter aqui conosco com a ajuda do Senhor. Deus te abençoe, Marcelinho. Se você quer saber mais sobre Jesus e tudo o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer por sua vida, então preste atenção nas próximas palavras. Diz a palavra do Senhor
Na Nova Versão Internacional diz, João capítulo 5, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Quando você tem o Filho de Deus, você tem a certeza de poder dizer que já passou da morte à vida. Pelo simples fato de que Ele está contigo, Ele está com você, está apenas esperando que você tome uma decisão. Acho que está claro o que eu estou querendo dizer, e quero apenas orar por aqueles que dizem, eu quero me juntar a esse amor. E se vocês estiverem prontos, quero lhes guiar nessa oração e digam, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, tenho sido pecador, eu me afastei de Ti, mas hoje reconheço que preciso de Ti. E me aproximo de Ti, meu Senhor e Salvador, e peço que entres no meu coração, limpes os meus pecados com Teu formoso sangue, e faça de mim uma nova criação em Deus. Que as coisas antigas passem e todas as coisas sejam feitas novas. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, e por favor, nunca o apague. Ajude-me a ser fiel a Ti e a Tua palavra, pelo resto dos meus dias. No nome de Jesus, amém e amém. Dá um forte aplauso ao meu Jesus. A seguir, você ouvirá palavras que podem edificar sua vida e dar a convicção em sua alma que Deus sempre lutará por ti. Não se distraia, porque uma só palavra pode mudar a sua vida para sempre. Com vocês, o pastor Ricardo Rodrigues. Primeiro livro de Reis, e capítulo 18 e verso 30. Então, Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Diz comigo, o altar havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra do Senhor, afirmando, Israel será o seu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome do Senhor. Em seguida fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho, encheu de pedaços, e colocou-o sobre a lenha e ordenou, enchei de água 4 grandes cântaros, e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou, repeti esse procedimento uma segunda vez, e eles o fizeram uma segunda vez. De novo, fazei-o terceira vez, e assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr-do-sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu seu servo, e que foi por ordem expressa da Tua parte que realizei todos estes atos de fé, mediante a Tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Senhor, atende-me para que este povo reconheça que só Tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para Ti. Então, no mesmo instante, caiu fogo do céu e consumiu completamente o holocausto, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos seus olhos, imediatamente todos disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Este momento da história é um motivo de orgulho para o povo de Deus. Elias confronta aos profetas falsos.
aos deuses, e mais que aos profetas, aos deuses das nações. E Elias sozinho, profeta do Senhor. E Deus mostrou ali, Ele é Deus, Ele é nosso Deus. Esta é a história de Israel, a nação que havia estado unida na conquista, tempo dos juízes e os primeiros 3 reis. Quando sobe o filho de Salomão, o reino se divide em 2, que é o reino do sul, onde estão os judeus, e o reino do norte, que é chamado Israel. Israel, o reino do sul, estava sobre a mão dos filhos e a descendência de Davi, como Deus havia prometido. Mas o reino do norte estava nas mãos de Jeroboão. E ele prontamente desviou o povo, fazendo bezerros em lugares santos para adorar. E começaram a se esquecer de quem é Deus. Um rei após outro rei após outro rei. E o rei nos dias de Elias era o rei Acabe, que reinou 22 anos sobre a nação. Mas este foi o mais perverso. Ele fez coisas piores do que o resto dos reis. Para ele era uma coisa leve adorar aos Baalins, casar-se com a filha do rei dos Sidônios, que não era apenas uma nação inimiga, também uma nação idólatra e pagã. Então Deus enviou Elias, o tisbita, de Gileade. E ele se apresentou diante do rei e lhe disse: Rei, não haverá chuva nem orvalho sobre a terra, a não ser por minha palavra. E se foi. Os céus se fecharam e não houve chuva. 3 anos e meio depois, Deus fala com ele e diz: Vá e informe a Acabe, pois vou enviar chuva sobre Israel. Deus não fica em punição permanente. Deus disciplina seu povo porque o ama e tem pena dele. E o que ele quer é que o seu povo se vote a Deus com todo o seu coração e ele possa abençoá-lo. Assim que Elias se apresenta a Acabe, e quando Acabe o vê, ele diz: É você quem perturba Israel? E ele responde: Não eu, mas você e a casa do seu pai que adoram a Baal. Reúna os profetas de Baal e toda a nação no Monte Carmelo. E o rei assim fez. E no topo, 450 profetas de Baal e Elias como profeta de Deus. E Elias disse: Vamos fazer um sacrifício. Peguem o boi, quebrem-o em pedaços, coloquem a lenha, e eu farei o mesmo. E o Deus que responde com fogo, que seja Deus. Não vamos atear fogo. O Deus que atear fogo é o Deus. E o povo disse: Amém, que assim seja. Pois Elias já os havia confrontado e não havia clareza. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Mas o povo não respondeu. Estavam tão fermentados que não entenderam. Então os profetas de Baal prepararam o sacrifício e fizeram um espetáculo, um circo abominável. 450 homens gritando a plenos pulmões, pedindo a Baal que mandasse fogo, dançando e com mau humor. E diz a Bíblia: e como eles não responderam, Elias zombou deles, dizia: gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo. Então eles se cortaram com facas e se feriram mutuamente, e o sangue correu. Esperavam que Baal respondesse, mas não houve resposta. E foi a vez de Elias. Elias chamou a todo Israel: aproximem-se. E se aproximou a nação.
E ele restaura o altar do Senhor que havia sido destruído, que estava abandonado, e colocou as 12 pedras e fez aquele altar com um grande poço ao redor dele. E colocou a lenha, colocou o boi e pediu água. Ele pede 4 jarros de água para molhar a madeira e derramá-la sobre o sacrifício. E eles começam a fazer isso. E ele faz uma oração. Eu gosto dessa oração de Elias, porque ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Tu és Deus em Israel. Responde-me, Senhor. Tu és o Deus de Israel. Não sei se você entendeu, mas eles estavam dizendo: Baal é o Deus de Israel. E Elias disse: Senhor, responde-me. Prova-me que tu és o Deus de Israel. E desce o fogo. Desce o fogo. Some o holocausto. Consome a lenha. Consome as pedras. Consome o pó. Consome a água. Aleluia! E a nação, é por isso que eu digo que eu queria estar ali. 2 milhões de pessoas prostradas, quebrantadas, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus. Aleluia! Quando isso aconteceu, e eles se viraram e se postraram e confessaram que Jeová é Deus, Deus enviou a chuva. Deus enviou a chuva. E eu lhes digo, uma grande chuva é ouvida. Aleluia. Elias diz em sua oração: fui enviado por Deus para fazer essas coisas. Que coisas? Primeiro, para chamar a nação a se voltar para o Senhor. Voltem-se ao Senhor. Se o Senhor é Deus, então o sigam. É a primeira coisa que ele faz. Porque Deuteronômio 28 é o capítulo das promessas. Para o que ouve sua palavra e aguarda. E o Senhor diz: e virão sobre ti todas essas bênçãos, e te alcançarão, se ouvires a voz de Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos seus trabalhos, e o fruto dos seus animais, e as crias das tuas vacas. Bendita será o teu cesto e tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados os seus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, e sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia! O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Mas quando eles desobedecem, então começam as maldições. Maldita a sua prensa de amassar. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Malditos sejam as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. Ele enviará sobre ti quebranto em tudo que colocares a sua mão, até que seja destruído e pereça. Esse é o capítulo. Mas há um capítulo que eu gosto muito, que para mim representa o Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o 30, Deuteronômio 30.
onde há uma oportunidade. Sucederá quando todas essas maldições vierem sobre ti e fordes lançados entre as nações, se te converteres ao Senhor teu Deus e obedeceres à sua voz. Então o Senhor fará voltar os teus cativos e se compadecerá de ti, e vos tornará a juntar entre todos os povos para onde vos tiver espalhado. Ouvireis de novo a voz do Senhor, e Ele lançará todas essas maldições sobre os teus inimigos. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto do teu gado, no fruto da tua terra, para o bem, porque o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para o bem, como se alegrou em seus pais. A bênção voltará quando houver seca, quando houver tormenta, quando vier a fome. Se você se voltar para Ele, Ele enviará sua bênção sobre todos os seus caminhos. Aleluia! Aleluia! E a segunda coisa que fez o profeta foi restaurar o altar. Imagina se a nação não tiver um altar. Ninguém busca a Deus. Não há um lugar para ir e adorar. Para mim, essa foi a maior tragédia da pandemia para os crentes. Uma nação que não tem o altar aberto a Deus está destinada à ruína, ao julgamento. Não há proteção, mas se os altares forem abertos, Deus começará a proteger o país. Os altares deveriam ter sido abertos. E em terceiro lugar, Ele restaurou a oferta. Eles colocaram um bezerro para oferecer ao Senhor. A oferta era de água. Não havia água. E eles sacrificaram 4 jarros de água. 1 milhão ou 2 milhões de pessoas estavam assistindo. Algumas delas trouxeram os jarros, porque pediu o profeta Elias. Aquela água saltava entre o cântaro e eles com suas gargantas secas. E vendo como eles a derramavam, eles a estragaram, segundo eles, por causa daquela oferta, por causa daquele bezerro. Um e outro e outro e outro, e parece um exagero, e outro, e ele diz: façam isso de novo, subindo a montanha com jarros de água, e 1, e 2, e 3, e 4, de novo. O altar tinha que ser restaurado, a oferta tinha que ser restaurada, a coisa mais preciosa tinha que ser para o Deus do céu. E foi quando Elias fez essa oração: prove a eles, prova que tu és Deus em Israel. E o fogo desce do céu. Aleluia! E Deus envia a sua chuva, uma grande chuva. Aleluia! Minha pergunta para você é: se não houver bênção, se os céus estão fechados para você, volte-se para Ele, siga-o, e você terá a luz da glória. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome,
e aquele que crê em mim nunca terá sede. Segundo, restaure a busca de Deus. O altar, a congregação, mas também seu altar, o seu lugar para buscá-lo. Buscai-me e vivereis. Essa é vida, isso é avivamento. Buscai-me e vivereis. E terceiro, restaurem a oferta. Este é o ensinamento de Malaquias. Restaurem a oferta. E eu lhe digo, se você fizer isso, chuva! Uma grande chuva será ouvida! Aleluia! Vamos nos voltar para o Senhor com todo o nosso coração. E vamos lhe dizer: Senhor, apacenta-me. Mostra meu caminho. Mostra meu caminho, Senhor. Eu quero te seguir. Além disso, quero te adorar como mereces. Com profundidade, dia após dia. Quero que estejas comigo no lugar secreto. Quero ter essa comunhão íntima contigo. Preciso de ti, Jesus. E aprenda a ficar com Ele. Não seja morno. Não seja rápido em se afastar. Deus tem muito para dizer-lhe. Deus tem muito para falar com você. Permaneça em sua presença. E restaura também. Restaura o altar. Restaura as ofertas. E você terá uma maneira de dizer ao Senhor: Senhor, me defende. Minhas ofertas estão diante de teu altar. Minhas sementes que semeei estão diante de ti, Senhor. Que essa chuva caia sobre a minha vida. Que não haja escassez na minha casa, nem espiritual, nem física. Que não haja escassez financeira. Eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Que tuas águas permaneçam sobre mim. Contigo. Aqui Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos.